Então, vou dar o start. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui gravando essa aula, a continuação da aula de regência, e dessa vez a gente vai tratar sobre as regências com pronomes relativos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que isso funciona. A gente vê, às vezes, uma preposição ali no meio e a gente não consegue identificar de onde ela está vindo. Mas aí a gente tem que ver que, quando a gente tem pronome relativo, as regras são um pouquinho diferentes, tá? Vou mostrar para vocês. Primeiramente, vou dizer quais são os pronomes relativos, né? A gente já até sabe, mas eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho dois tipos. Eu tenho os variáveis, ó, que eu vou colocar. São o qual, os quais, a qual, as quais. Eu vou ter cujo, cujos, cuja, cujas. Quantos, quanto, quantos. E aqui, quanta, quantas. E eu vou ter também os invariáveis. Que eu vou ter, que é o que, quem e onde. Onde, lembrando, a gente só usa para lugar, tá bom? Então, vamos lá. Com esse quadrinho aqui, dá para a gente ter uma ideia. Vamos começar. Quando a gente usa o que, né? O que? O que a gente precisa... a gente precisa ver a regência do verbo que vem depois que está esse pronome relativo, né? Ou então, aqui, ó, a aluna, pontinho, pontinho, que orienta é aplicada. Quem orienta, orienta alguma coisa, então é verbo transitivo direto. Ou seja, ele não pede uma preposição. Então, aqui eu não vou ter preposição. E aí, como que eu vou saber que esse que é pronome relativo? Quando eu consigo trocar pelo a qual. Ó, a aluna a qual orienta, tá? Então, eu já sei que isso aqui é um pronome relativo, quando eu consigo trocar pela qual, e isso a gente já viu algumas vezes aqui, né? Vamos ver o próximo. Ó, a aluna que confio é aplicada. Que confio? Quem confia, confia em alguém. Então, é um verbo transitivo indireto e ele pede a preposição em. E aí, o que eu vou fazer com essa preposição? Essa preposição eu vou colocar antes do pronome relativo. Vejam só, essa preposição exigida pelo verbo, ela tem que ser colocada antes do pronome relativo. Como que eu sei que esse que aqui é um pronome relativo? Quando eu consigo trocar pelo o qual ou a qual e seus variáveis, tá? Então, a aluna em que confio, porque quem confia, confia em alguém, né? Vamos ver. A aluna que me referia é aplicada. Ó, quem se refere, refere a alguém. É um verbo transitivo indireto também. Ele pede preposição, tá? Aqui, ó. Ele pede preposição, a preposição a que me refiro. A aluna a que me referia é aplicada. É assim que funciona, porque essa preposição, ela é colocada antes do pronome relativo. E esse pronome relativo aqui, que é o que, eu consigo trocar pela a qual. A aluna a qual me referia. E aí, se eu trocasse isso daqui, ia ficar, ó,
Se eu trocasse pela qual, a aluna a qual me referia. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter o a artigo que está junto com a qual e mais uma preposição. Então, a junção da preposição com o artigo, eu tenho um acento grave, é o fenômeno da crase, isso a gente vai ver agora na próxima aula, tá? A qual me referia. Tá? Porque quem se refere a alguém, tá bom? Ó, mais uma observação aqui. Por que que esse pronome oblíquo tá antes do verbo? Ele está em situação proclítica. Por quê? Porque eu tenho um pronome relativo e os pronomes relativos são atrativos de próclise. Então, eu tenho que ficar ligado nisso também. Eu não posso falar, aluna, a que referia-me. Não. Eu tenho que usar o pronome antes do verbo. É um fator de próclise. Vou colocar aqui, ó. Fator de próclise. Tá? Vamos voltar aqui para o assunto principal. É porque a gente vai pegando os ganchos e eu não posso deixar de falar. Tá? Ó, elogiei o seriado pontinho, pontinho, que ele comentou. Quem comenta, comenta alguma coisa. Então, comentar é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então, aqui eu não vou colocar nada, tá? Elogiei o seriado, pontinho, pontinho, que ele assistiu. Verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E o que que eu faço com esse a preposição? Eu coloco ele antes do pronome relativo. A que ele assistiu. Aí aqui, elogie o seriado, pontinho, pontinho, que ele gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Verbo transitivo indireto também. E o que que eu faço com essa preposição? Eu coloco ela antes do pronome relativo. Ó. Elogiei o seriado de que ele gosta, tá? Fica assim. Agora vamos ver o quem. É a mesma coisa, é a mesma lógica, tá? Ó, quem eu uso para pessoa. Pessoa, ó. Tá? Saiu o médico, pontinho, pontinho, quem confio. Quem confia? Confia em. É um verbo transitivo indireto. O que que eu faço com esse em? Mesma coisa, eu coloco ele antes do pronome relativo. Como que eu vou saber que esse quem é pronome relativo? Saiu o médico, o qual confio. Quando eu posso trocar pelo qual, eu vou saber que é um pronome relativo, tá? Então, em quem confio. Esse daqui, ó, pronome relativo, tá? Mesma coisa na de baixo. Saiu o médico, pontinho, pontinho, quem entreguei o exame. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui eu tenho o exame, que é objeto direto, e aí eu vou ter que ter um objeto indireto, que é a alguém, é a pessoa. Ó, exige a preposição a. O que que eu faço com essa preposição? Eu pego e coloco antes do pronome relativo. Saiu um médico a quem entreguei o exame, tá? Ó, saiu um médico, pontinho, pontinho, quem admiro? Quem admira é o quê?
Quem admira, admira alguém, tá? Ele não pede preposição. Não pede preposição. E aí aqui fica vazio. Vamos ver o qual. Ó, uma observação muito importante. O qual, as quais, ó, vou colocar, ó, o qual, a qual, os quais, as quais. Isso aqui que vem na frente já é um artigo. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque se com esse artigo a regência trouxer uma preposição a, eu vou ter o fenômeno da crase, tá? Ó, os textos, pontinho, pontinho, os quais li são bons. Os textos, os quais comentou, quem comenta, comenta alguma coisa. Verbo transitivo direto, não tem preposição, tá? Os textos, os quais se interessou, são bons. Quem se interessa por alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Os textos, aí aqui, ó, olha aqui, ó, o por, preposição por, mais os dá pelos, tá? Ó, aí eu corto e boto aqui pelos quais se interessou. É assim que funciona. Os textos, pontinho, pontinho, os quais você gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Ó, de, preposição de, mais artigo os, dá dois. E aí, o que que eu faço com isso? Eu coloco antes do pronome relativo. Fica como os textos dos quais você gosta. Tá vendo? É quase uma fórmula matemática. A enfermeira, pontinho, pontinho, a qual você ajuda. Quem ajuda, ajuda alguém. Verbo transitivo direto, não pede preposição. Então, aqui fica vazio. Tá? A enfermeira, a qual você gosta, é carioca. Quem gosta, gosta de. Verbo transitivo indireto. O que que eu faço com esse de? Eu coloco ele antes do pronome relativo. Ó, e aí eu tiro isso aqui e fica da qual. Ó, de mais a é igual da. Tá vendo? A enfermeira, pontinho, pontinho, a qual você enviou o relatório. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. O relatório é o objeto direto. Então, ele quer a alguém. Aqui, ó, eu corto e eu vou ter o a craseado, que é a mais a. A de preposição e o a de artigo. Tá? A enfermeira a qual você enviou o relatório é carioca. Tá bom? Ó, até aí tudo bem? Vamos ver. Quando a gente usa o cujo é uma ideia de posse. Ideia de posse. Não vem com artigo, tá? Ao contrário dos quais, as quais. Ó, conheço a médica, pontinho, a advogada, pontinho, pontinho, cujo conhecimento você admira.
Quem admira, admira alguém. Ou seja, verbo transitivo direto, não tem preposição. Então, aqui eu não coloco nada. Conheço a advogada cujo conhecimento você admira. O conhecimento dela você admira. É essa a ideia, tá, gente? Ó, conheço a advogada cujo conhecimento você tem confiança. Quem tem confiança em alguém, tá? Então, aqui, ó, esse em, o que que eu faço com esse em? Eu coloco antes do pronome relativo. Em cujo conhecimento você tem confiança. Fica assim, tá? Esta é a advogada cujo, opa, cujo pai sou grata. Quem é grata a alguém, tá? E aqui essa preposição vem para cá, tá? É como se fosse esta é advogada que o pai dela, eu sou grata ao pai dela, tá? É essa ideia do cujo. Porque às vezes a gente usa e a gente não tem ideia do que seja, mas é isso. Ó, vamos para o onde. Onde, ideia de lugar, tá? Ó, aí vou botar aqui uma observação. Onde pode ser em que, né? Aonde, aqui e de onde, de que, tá? Quando a gente consegue trocar. E aí vai depender também da regência do verbo que vem depois. Exatamente isso, que a gente já vinha vendo. Conheço o país, pontinho, pontinho, onde ele nasceu. Ele só nasceu, verbo intransitivo. Não pede preposição. Aqui eu não coloco nada. Conheço o país onde ele nasceu. Ponto. Tá? Conheço o país, pontinho, pontinho, onde ele irá nas férias. Quem vai, vai a algum lugar. Ó, pede a preposição a, verbo transitivo indireto. E aí, o a dessa preposição mais onde, fica o quê? Aonde. Ó, junta, tá? Peraí. Vou botar mais arrumadinho aqui. Ó, a mais onde, aonde. Melhor. Conheço o país, pontinho, pontinho, onde ele vem. Quem vem, vem de algum lugar. Verbo transitivo indireto também, tá? Então, é de onde ele vem. Elemento que dá a ideia de lugar é o onde, tá? O quanto. Admiro tudo quanto conquistou. Quem conquista, conquista alguma coisa. Verbo transitivo direto, não tem preposição aqui. Admiro tudo quanto gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. De quanto gosto. Fica assim. O que que eu faço com essa preposição? Eu coloco aqui antes do pronome relativo, tá? E quando a gente usa o quando? Ideia de tempo. Tempo, tá? Sei o mês quando eles se casarão. Quem casa, casa
só casa, verbo intransitivo. Então, aqui não tem preposição. Sei o mês que eles se casarão. Aqui eu uso uma preposição. Quem vai se casar em algum dia. Então, ó, em que eles se casarão, tá? Ó, em se casarão em. Porque aqui, ó, mudo, tá vendo? Eu mudo o pronome relativo. Porque o em dá ideia de tempo, diferentemente do que. E o quando já dá a ideia de tempo, então não precisa da preposição aí, entendeu? Sei o mês que eles se casarão. O qual dá a ideia de tempo? Não, então eu tenho que ter uma preposição cuja semântica dá a ideia de tempo, que é o quê? Em. Só que em mais o dá no. Ó, em mais o no, tá? É esse aqui, ó. No. Assim, tá? Ó, uma observação. Tenho certeza de que ele virá. Quem tem certeza de alguma coisa. E aí, essa preposição é regida pela certeza e não pelo virá. Porque quem vem, vem de algum lugar também, tá? Só que essa daí, como é certeza, complemento nominal, eu vou usar esse dedo certeza. Mais uma, ó. Ela é a resposta de que tenho certeza. Quem tem resposta de alguma coisa. Tá? Então, essa regência não é regida pelo verbo, é regida pelo nome, regência nominal. Ó. Então, esse daqui é um caso à parte, caso específico, porque a regra é ser regido pelo verbo que vem depois do pronome relativo, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom.